Galera do YouTube, a gente começa aqui mais um vídeo de responder perguntas interessantes que vocês me fazem. E tem uma pergunta que eu recebo muito, mas vocês não se preocupam com o futuro de vocês? A gente tá falando de aposentadoria quando a gente for mais velho. Sempre vem uma conotação por trás dessa pergunta, como se a forma como a gente vivesse fosse muito irresponsável, inconsequente com o futuro. E é sobre isso que eu quero elaborar, porque eu acho que as pessoas têm uma ideia muito errada da escolha que a gente fez e da forma como a gente encara isso. Então vem comigo. Bom, pra quem não sabe, desde 2013, quando a gente voltou da nossa longa viagem pelo mundo de 2 anos, eu e o Alexi, a gente redesenhou completamente o nosso estilo de vida, os nossos trabalhos, a gente começou tudo do zero. Eu, que era uma pessoa que tinha carreira, emprego fixo, carteira assinada, optei por seguir por caminhos completamente diferentes, e o Alexi, que já vivia de forma mais livre, criar as próprias formas de renda dele, continuou vivendo dessa forma. A gente voltou da viagem com um pouco de grana guardada e a gente começou literalmente tudo do zero. E já tem 10 anos a gente vive com essa realidade. A gente não tem salário fixo, a gente não tem carteira assinada, a gente nunca tem certeza do quanto a gente vai estar recebendo todo mês. Pode ter mês que vai ganhar mais, pode ter mês que vai ganhar menos e assim vai. E a gente aprendeu a viver muito bem com essa incerteza. Só que a gente fez escolhas de viver de forma muito livre, se permitindo viver experiências e criar estilos de vida e mudar quantas vezes a gente tivesse que mudar para seguir o que a gente estava sentindo que a gente precisava viver. E assim a gente vai se adequando, se ajustando, criando, repensando, co-criando em cima das coisas que a gente já criou para poder viver da renda do próprio trabalho que a gente cria. Pode parecer um pouco de loucura viver dessa forma, por não ter essas garantias. Então eu entendo que no formato da sociedade padrão, onde a maioria das pessoas vive naquela receita de bolo, que é ter o emprego fixo, com salário fixo, onde você tem, teoricamente, a sua aposentadoria garantida lá no futuro, que eu não sei se vai ser tão garantida assim, mas que teoricamente estão todos confiando nisso. Eu entendo que talvez para as pessoas pode parecer loucura viver dessa forma. Como que fica o futuro se você não tem um salário fixo, se você não tem carteira registrada? Eu sempre falo, eu sou a favor de fazer loucuras responsáveis. Gente, é meu perfil, eu sou virginiana, toda certinha, organizada, planejada. Eu sou essa pessoa. Eu não sou o tipo de pessoa que faz loucuras sem pensar. Eu faço loucuras friamente calculadas. E para mim, o mais importante de fazer loucuras friamente calculadas é justamente a parte financeira. O fato da gente viver de forma livre, com incertezas, de não ter salário fixo, não quer dizer que a gente precise ser irresponsável financeiramente. Muito pelo contrário. Eu acho que, na verdade, quando as pessoas têm as coisas garantidas, essa garantia, ela tende a dar uma relaxada. Eu sei que eu tenho esse salário todo mês, ela tende a dar uma relaxada. E isso pode ser uma grande armadilha para as pessoas que vivem no padrão, nessa formulinha da sociedade. Porque essa garantia acaba fazendo com que ela talvez pense que ela não tenha que se preocupar financeiramente com o futuro e ela gasta tudo que ela ganha, que ela fala, um dia eu vou ter minha aposentadoria lá, para que eu vou me preocupar, etc e tal. Porque na cultura brasileira a gente não tem muito essa cultura do planejamento financeiro e tudo mais. Então, desde a primeira loucura, digamos assim, que a gente fez lá quando a gente foi viajar ao mundo, já foi muito planejado, pensado, e a parte financeira foi o fundamental para permitir com que a gente tivesse disposição para realmente realizar aquilo, porque a gente sabia o que a gente estava fazendo. Não caia nesta armadilha de que se você tem um emprego fixo, com salário, carteira registrada, o seu futuro está garantido. E que se você é empreendedor, que se você está vivendo de forma com uma renda irregular, vivendo com uma certa incerteza, que isso significa que você é irresponsável com o seu futuro. Independente do formato de renda que você tem escolhido para a tua vida, do formato de trabalho, essa preocupação com o futuro, ela existe para qualquer um. E todo mundo devia se preocupar com isso. E o que vai fazer a diferença é o planejamento financeiro. Se você tem uma situação de renda muito apertada, seja com salário fixo, seja como autônomo, como freelancer, não importa o formato. Se a tua renda é apertada, vai ser mais desafiador para você para conseguir se planejar financeiramente pensando no futuro. E a gente passou
por isso. Quando a gente voltou da nossa volta ao mundo, a gente tinha renda muito apertada no início. A gente não queria mexer naquele dinheiro que a gente tinha guardado, queria mexer o mínimo possível, e a gente queria conseguir viver com a renda que a gente tinha. Mas no início a gente estava construindo tudo do zero. Mas a gente entendia que era uma questão de tempo para as coisas evoluírem, melhorarem e irem para o caminho que a gente estava buscando. Então no início a gente praticamente gastava tudo o que a gente ganhava. Mas o que foi bom foi que a viagem de volta ao mundo, ela foi maravilhosa para fazer a gente requestionar o valor das coisas, o valor do dinheiro, para ensinar a gente a viver com menos, para ensinar a gente a ter prazer com um estilo de vida mais simples. E então foi muito fácil pra gente ter essa flexibilidade e a gente conseguir criar um estilo de vida e viver bem com a renda que a gente tivesse. E isso foi fundamental. E vocês vão entender porque isso foi fundamental depois também, à medida que as coisas foram melhorando. Então beleza, então a gente obviamente gastava tudo que a gente ganhava, a gente tentava economizar o máximo possível, mas o ideal é sempre que a gente nunca gaste tudo que a gente ganha. E a gente tem sempre que estar tentando encontrar formas de poder melhorar a nossa renda pra gente não gastar tudo que a gente ganha, ou escolhas mais inteligentes com o nosso dinheiro pra gente não gastar tudo que a gente ganha. Porque a gente tem muitas pessoas que têm uma ótima renda, mas que gastam tudo que ganham. Então o equilíbrio tá dos dois lados. E quando a gente fez essa escolha, gente, do nosso estilo de vida, a gente sempre teve muito claro que quem teria que garantir o nosso futuro era a gente. Não era depender da aposentadoria pública, não, era a gente que teria que fazer. A gente teve sempre muito claro. E a gente tem muito claro que a Amélie não deverá ser responsável pelo nosso futuro. A gente não quer afetar as escolhas da vida da Amélie por nossa causa no futuro. Então a gente tem que ser extremamente responsável com as escolhas que a gente faz, porque as escolhas da vida que a gente está fazendo hoje, elas são nossa responsabilidade de mais ninguém. Não é dos nossos pais, não é da Amélie do futuro, ela é 100% nossa. E essa consciência é muito importante. É a consciência da autorresponsabilidade. E se você tem essa consciência da autorresponsabilidade, não importa o tipo de trabalho que você faça, o estilo de vida que você tenha, ela vai permear todas as suas escolhas e ela vai direcionar a forma como você conduz a tua vida, que é o que a gente faz. Então, eu e o Alexi, desde que a gente conseguiu sair desse nível, aquele nível onde a gente não tinha como, a gente gastava quase tudo o que a gente ganhava, e a gente foi prosperando, a nossa visão era muito clara. Então, a gente tem o planejamento de longo prazo, o planejamento de médio prazo e o planejamento da realidade da vida atual. Então, a nossa renda, ela precisa ser dividida entre o dinheiro que vai garantir o nosso futuro, o dinheiro que vai permitir com que a gente faça os nossos próximos projetos e o dinheiro que banca o nosso estilo de vida que a gente está vivendo atualmente. E assim é. Só que a coisa mais inteligente que eu e o Alexi a gente fez foi, à medida que a nossa renda melhorava, que a gente prosperava financeiramente, ao invés de realocar o uso da grana e falar, então agora eu vou morar numa casa melhor, então agora eu vou comprar um carro melhor, vou comprar roupa mais cara, a gente manteve o nosso estilo de vida do mesmo jeito, porque a gente entendia que aquele estilo de vida já era muito satisfatório pra gente e que a gente não precisava daquelas coisas. Não eram aquelas coisas que iam deixar a nossa vida melhor. Usar o dinheiro de forma inteligente para permitir que a gente pudesse implementar os projetos de médio prazo e ter a nossa garantia do futuro era o que ia fazer bem pra gente, porque é o que vai dar tranquilidade e liberdade pra gente viver do jeito que a gente acredita. A única coisa que eu lembro que a gente foi melhorando à medida que a gente prosperava era o supermercado. A gente gosta de comer bem em casa. Então a gente foi realmente aumentando muito o nosso gasto com o supermercado, mas de resto, a gente manteve um estilo de vida muito simples, que é um estilo de vida que faz sentido pra gente. Toda vez que a gente tinha a possibilidade de aumentar os aportes pro futuro, a gente aumentava os aportes pro futuro. E a gente sempre prioriza deixar o máximo possível que eu posso, conforme a performance que a gente tem, prioridade pro futuro. Segunda prioridade, médio prazo. E aí depois, estilo de vida atual, que é um estilo de vida, a gente já sabe quanto custa o nosso estilo de vida. Não importa onde a gente estiver, ele é muito parecido. A gente conseguiu achar um custo de vida ideal pra gente, que a gente consegue adequar em vários lugares do mundo. Só que pra você poder fazer isso, você tem que ter muita clareza dos seus objetivos, do que você quer realizar, das suas prioridades. Porque senão, provavelmente, você vai fazer um mau uso do dinheiro. Não importa se você tem um formato padrão ali com salário fixo, ou se você vive de forma mais arriscada, independente e tudo mais. Você precisa ter clareza. Porque se você não tem clareza, provavelmente você vai fazer um mau uso do dinheiro e você não vai pensar no futuro. Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Vamos supor que você fale, Carol, mas o meu objetivo de vida é ter um carrão. Ninguém tá aqui pra julgar o objetivo de ninguém. Que você tenha um carrão.
Mas a forma como você vai conquistar isso é que é importante. Por quê? Se você tem uma prosperidade financeira e você pega todo o teu dinheiro para comprar o carrão, tá fazendo errado. Você deveria ter sempre o planejamento do futuro, o do médio prazo e o atual. Se você tá se endividando com o teu estilo de vida atual para você ter o seu carrão, tá fazendo errado. Se você não tá conseguindo guardar o dinheiro pro futuro para ter o carrão que é o teu objetivo, está fazendo errado. Mas o que eu tenho certeza que acontece com a maioria das pessoas é que quando elas prosperam financeiramente, elas vão melhorando a renda delas, ela tem promoção, ela vai aumentando o salário dela e tudo mais, é que ela não tem uma visão clara do que ela quer, de como ela quer viver a vida dela, de qual estilo de vida que ela quer, do que ela quer pro futuro, e ela não se organiza financeiramente para isso. Então toda melhora de renda que a pessoa tem, ela acaba usando muito mal. Provavelmente, cada degrau desse de prosperidade financeira, se ela não tiver essa visão, ela não vai estar criando um futuro que vai deixar ela mais tranquila. Pra gente, esse planejamento do futuro é o que traz tranquilidade pra nossa vida, pra forma como a gente tá criando a nossa filha e pra gente ser verdadeiramente livre. Sem essa consciência do planejamento financeiro, a gente não conseguiria fazer isso. Então, se você tinha essa visão de que a gente não se preocupa com o futuro, de que a gente é responsável, de que é loucura viver dessa forma, eu acho que você tá com uma visão muito errada. E se você tem essa visão, cuidado, porque provavelmente você pode estar numa armadilha da tua própria vida. E aí sempre me perguntam, Carol, vocês têm previdência privada? Não. Sou contra a previdência privada? Não, de forma alguma. Mas eu acho que existem perfis e perfis. A gente prefere fazer a nossa própria previdência privada de forma independente com investimento. Mas porque nós temos perfis que têm muita facilidade de lidar com o dinheiro e de administrar bem o dinheiro. Então, esse dinheiro que a gente tem para o nosso futuro é um dinheiro que pra gente não existe. A gente não toca nele. A gente não faz os nossos planos contando com ele e a gente nunca vai mexer nele. Se você é uma pessoa que você não tem um bom perfil para isso, se qualquer coisinha você falar, mas eu tenho aquele dinheiro lá, eu vou tirar o dinheirinho. Provavelmente a previdência privada funciona melhor para essas pessoas, porque tem a regra que ela não pode tirar o dinheiro. É realmente pro futuro dela. Então, gente, todo produto na vida existe para atender perfis diferentes e cada um tem que entender o seu perfil. E eu decidi trazer esse ponto aqui porque já me perguntaram isso muitas vezes. Como eu sempre falo, não existe certo e errado e é uma questão de cada um entender o que faz mais sentido pro seu perfil para você não cair em pegadinha e armadilha. Eu preciso ser muito honesta aqui. Vai ser muito, muito, muito difícil qualquer pessoa viver uma vida realmente livre. Sabe, uma vida que respeita a essência dela, que permita com que você viva o que você tá precisando viver, o que você sente que você precisa viver, realizar. Vai ser muito difícil viver dessa forma sem o planejamento financeiro. Porque toda vez que você tiver que fazer uma escolha difícil, uma escolha que vai te levar para caminhos novos que você nunca viveu antes, que com certeza incluem incertezas nisso, o que vai acontecer é a tua preocupação lá com o futuro que vai falar, não, eu não consigo fazer isso. Porque e o meu futuro? E você vai ficar achando que a única forma de garantir o seu futuro é a forma como você vive hoje. E essa é uma grande armadilha. Então o planejamento financeiro ele vai ser fundamental para qualquer coisa que você queira realizar na vida. Qualquer coisa, não importa. Para você poder viver a vida que você quer, que faz sentido para você. Não importa como todo mundo faz, é o que faz sentido para você. Então meu conselho é, se você não faz planejamento financeiro, médio prazo, longo prazo, vida atual, você precisa começar a fazer para ontem. Porque não importa o que você queira realizar na sua vida, como você queira viver, planejamento financeiro vai ser fundamental para todo mundo. Então diz aí o que você achou desse vídeo, diz aí se ajudou você a refletir alguma coisa para sua vida, deixa aí uma pergunta interessante que você possa ter, que a gente possa usar, né, o que acontece na nossa vida, o nosso aprendizado, as nossas histórias, para poder trazer aqui para vocês e ajudar, talvez, a vocês aplicarem ou refletirem na vida de vocês, que eu acho que pode ser muito útil. Deixa um comentário, compartilha esse vídeo, eu acho que tem muita gente precisando, né, refletir sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo.